Uso óculos, uso uma blusa preta e um lenço verde no pescoço. Teremos agora a apresentação da mesa Ministério Público do Trabalho e parceiros do Distrito Federal. Solicitamos a todos e todas que façam sua audiodescrição ao iniciarem as apresentações. Convidamos o Procurador do Trabalho, Ângelo Fabiano Farias da Costa, para coordenar os trabalhos desta mesa. Bom dia, Janai. Boa tarde já passamos do meio-dia. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem nesse importante evento, nessa mesa que vai trazer a atuação do Ministério Público no Distrito Federal e também de parceiros importantíssimos no Distrito Federal para a inclusão de pessoas com deficiência. Eu me chamo Ângelo Fabiano Farias da Costa, sou procurador do trabalho em Brasília, sou um homem branco, de cabelos pretos, 40 anos, não tenho barba, não uso óculos, estou usando uma camisa branca, uma gravata vermelha e ao meu fundo uma parede branca sem qualquer tipo de detalhe. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida aqui dos nossos outros expositores. Eu sou procurador do trabalho na 10ª região, como já falei, e estou atualmente como coordenador regional da Corte de Igualdade, que é a nossa coordenadoria de promoção da igualdade e combate à discriminação do Ministério do Trabalho. Estou acompanhado aqui da minha querida amiga, a Procuradora Regional do Trabalho, Ludmila Reis Brito Lopes, que também é coordenadora do Fórum de Inclusão de Pessoas com Deficiência do Distrito Federal, a doutora Rosina, que é auditora fiscal, Rosina Gameiro, auditora fiscal do trabalho, a senhora Thaís Carvalho, secretária-geral do Fórum de Inclusão de Pessoas com Deficiência, e o senhor Davi Guedes, que também é integrante do Fórum de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Nós definimos aqui uma ordem inicial e ficou-me aqui com a incumbência de eu passar uma visão inicial das principais atuações do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal nos últimos anos, e também o que se espera da nossa atuação no DF para os próximos anos. Eu assumi recentemente a coordenadoria regional de promoção de igualdade no Distrito Federal, e tenho visto que o Ministério Público no DF, em Brasília, tem feito um trabalho fantástico pelos colegas, capitaneados pela doutora Ludmila Reis Brito Lopes, e nós temos muito, logicamente, avançamos muito nos últimos anos no MPT, do trabalho do MPT fantástico, muito comprometimento, mas temos ainda muita coisa para avançar, logicamente, com a parceria de todas as pessoas que fazem esse evento maravilhoso, importantíssimo para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e inclusão social como tudo, em todo o país. Nós temos hoje aqui, eu gostaria de trazer aqui dados recentes que nós obtivemos junto à Agência do Trabalhador do Distrito Federal, que mostram que a contratação de pessoas com deficiência ainda é muito ínfima. Nós pegamos dados aqui que mostram que foram contratadas de 2016 a 2020, foram oferecidas cerca de 23 mil a 24 mil vagas de pessoas com deficiência. A Agência do Trabalhador do DF chegou a encaminhar 1.300 pessoas para essas vagas, mas apenas 1.846 pessoas com deficiência foram contratadas. Ou seja, um percentual aí de, logicamente, menos do que 10% de todas as vagas que nós tínhamos. E aqui eu tenho um cenário de cada um dos anos. Em 2016 foram contratados, segundo a Agência do Trabalhador, 289 pessoas com deficiência, o equivalente a 2,70% das vagas oferecidas, ou seja, um número muito baixo. Em 2017, esse percentual aumentou um pouco, foram contratadas 435 pessoas com deficiência, o equivalente a 14,58% das vagas oferecidas. Em 2018, nós tivemos aí a contratação de 190 pessoas com deficiência, o equivalente a 4,84% das vagas.
Em 2019, 349 pessoas com deficiência contratadas, esse número subiu um pouco para 9,03, e no último ano, neste ano em que nós estamos aí no final, e aí que tivemos a pandemia, houve um aumento percentual de contratados. Foram 583 pessoas com deficiências contratadas, o equivalente a 26,32% das vagas oferecidas para as pessoas com deficiência. No MPT, nós temos hoje, senhoras e senhores, algo em torno aí de 100 investigações, 100 procedimentos, dentre ações e investigações de inquéritos civis abertos, instaurados e ações em tramitação, visando justamente a inclusão dessas pessoas, o cumprimento da cota da Lei 8213, mas estamos aí ainda buscando essa implementação, com diálogo, com parcerias. Agora estamos fazendo uma parceria também com a secretaria, que foi recentemente criada no governo do Distrito Federal, importante iniciativa, a Secretaria Extraordinária de Pessoas com Deficiência. Nós já tivemos reuniões com a secretária Rosinha Estrela, para que nós possamos, com esse diálogo com o Poder Executivo do DF, poder avançar nessa construção, fechando pontas que muitas vezes dificultam a contratação de pessoas com deficiência. E nós temos aí, o ano passado, por exemplo, nós, sob a condução da doutora Ludmila, que era então coordenadora regional da Corte de Igualdade lá no DF, nós instauramos algo em torno de 70 investigações que estão sendo, digamos, avançadas, estão avançando, algumas já com ações, algumas com taxas e outras com diálogos para a contratação de pessoas com deficiência, para que nós possamos, sim, buscar com que essas pessoas venham a ser contratadas e tenham não apenas a contratação, mas a inclusão social, que tanto se espera, porque o trabalho, muitas vezes, é a vida de todos nós. Né? Muitas vezes, o ser humano ele só se consegue se integrar totalmente quando ele tem todo o seu potencial, digamos, explorado, aproveitado, e o trabalho é elemento central para uma satisfação da pessoa como ser humano, tudo, e também para a geração de renda para todos nós. Né? E nós temos aí no MPT algumas ações emblemáticas, e aí se eu eventualmente esqueci alguma ação, eu peço para a Ludmila também me socorrer e trazer algum complemento. Nós temos a ação emblemática contra a Caixa Econômica Federal, que foi uma ação a nível federal. Isso o DF também tem muito disso, né? Como nós estamos na capital federal, nossa atuação muitas vezes se espraia para todo o território nacional. Nós temos muitas empresas públicas, muitas sociedades de economia mista no DF, cujas sedes ficam em Brasília, e as ações são propostas lá e acabam por atingir, digamos, por beneficiar pessoas em todo o território nacional. Ultimamente, os colegas têm buscado, os procuradores, com apoio de outros parceiros, como auditores fiscais e tantas outras instituições e órgãos e sociedade civil, buscando fazer inclusão de pessoas com deficiência no setor privado e também no setor público. Nós estamos passando, de fato, um momento em que não está havendo a realização de muitos concursos, mas há uma luta muito grande do Ministério Público, que isso é exemplo na ação da Caixa Econômica Federal e é exemplo também na ação que nós interpusemos e ganhamos, já está no Tribunal Superior do Trabalho, contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa que fornece, a empresa que contrata o pessoal para trabalhar nos hospitais públicos federais, universitários, enfim. E nós temos conseguido que essas empresas, por serem empresas públicas e por terem que cumprir a cota da Lei 8.213, elas precisam cumprir aquele percentual de 2% a 5%. Então, nos nossos pedidos, e vários desses pedidos já foram aceitos, é que como as empresas públicas e as sociedades de economia mista, como a Caixa, como a EBSER, não estavam cumprindo a cota, para que essa cota, ela seja, para que após a realização do concurso, sejam chamados prioritariamente pessoas com deficiência, em primeiro lugar, sobre a lista geral, até que se atinja a cota legal, como são empresas grandes, geralmente uma cota de 5%. E só a partir do atingimento, do alcance dessas cotas, é que começaria aquela alternância e a proporcionalidade, mas também com alternância
no início, para que a lista das pessoas com deficiência ela seja a primeira a ser chamada ou, no máximo, a segunda vaga, e a partir daí se fazendo a alternância e a proporcionalidade. Nós temos essa ação contra a Caixa, a informação que nós temos é que todos os 2.000 e pouco pessoas com deficiência foram convocadas para essa ação, para esse concurso da Caixa Econômica Federal, porque havia um déficit muito grande de pessoas com deficiência na Caixa Econômica Federal, e nós sabemos que a administração pública precisa dar o exemplo, e muitas vezes não dá o exemplo. Ela não dá o exemplo dentro, e ela também não cobra o exemplo fora, como, por exemplo, quando vai contratar empresas prestadoras de serviço, empresas terceirizadas, e que deveria colocar em seus editais de contratação, em seu processo licitatório, que aquelas empresas só poderiam ser habilitadas se cumprisse a cota das pessoas com deficiência. É outra iniciativa que nós temos no Ministério Público, é outra iniciativa que também o Fórum de Inclusão de Pessoas com Deficiência no DF tem tomado. Em todo o território nacional tem se buscado também isso, em vários locais do Brasil, pelo MPT, por outras instituições, para que nós possamos ter, sim, essa inclusão de pessoas com deficiência, principalmente no poder público, que é a quem cabe dar essa prioridade e fazer e cumprir o seu papel simbólico de trazer inclusão, trazer emprego, renda, e que essas pessoas possam, de fato, estarem no mercado de trabalho com acessibilidade, não apenas com o emprego, mas com acessibilidade, com a possibilidade de ir e voltar para o seu trabalho sem maiores dificuldades. Enfim, queria passar também aqui um cenário de dificuldades que nós temos vivido no MPT aqui no Distrito Federal, que imagino que seja dificuldades no Brasil inteiro, mas há dificuldades muito hoje para a contratação, claro, que são dificuldades alegadas pela empresa, que nós temos tentado cada vez mais buscar que essas dificuldades elas sejam afastadas, que são empresas, por exemplo, do setor de vigilância, empresas do setor de saúde, empresas de construção civil, onde muitas vezes se diz que a atividade é arriscada, que a atividade, digamos, precisa ser especializada demais e não há pessoas qualificadas para isso. E o que nós buscamos no Distrito Federal, e logicamente o que se tem buscado em todo o país, pelo que eu tenho acompanhado, o Reconecta, é justamente isso, é tentar quebrar esses mitos que afastam a inclusão dessas pessoas com deficiência, e que o Ministério Público possa, com seu papel de órgão promotor de justiça social, com a sua função social e com seus poderes e prerrogativas, buscar o cumprimento da lei. O cumprimento da lei para que se traga, de fato, a inclusão dessas pessoas, uma lei que tem, como todos sabemos aqui, quase 30 anos de existência. Então, são essas as lutas as principais lutas do MPT no Distrito Federal, nessa temática de pessoas com deficiência. Nós também, queria trazer essa informação, temos um link no site da PRT10, que para quem tiver a curiosidade de acessar, um link que nós criamos com as principais atuações do Ministério Público, em forma de notícia, mas com os processos lá. Isso vai ser aperfeiçoado para que nós possamos colocar também as principais peças, como termos de ajuste de conduta, como as sentenças, as decisões judiciais, para aqueles que quiserem, às vezes, ter acesso a isso, mas estão lá nesse site, que é o www.prt.mpt.br/informe-se/PCD. Nesse site, os participantes, aqueles que assistem o Reconecta, podem acessar e ter uma ideia da atuação do Ministério Público do Trabalho no DF e que também se espraia para o Distrito Federal como um todo. Enfim, essas são as principais informações que eu tinha como trazer do Ministério Público do Trabalho, mas virado o ano, vamos buscar a retomada cada vez com mais força dessa temática, para que nós possamos voltar a ter os nossos eventos, voltar a ter as nossas conversas, os nossos diálogos, voltar às atividades do fórum também, para que nós possamos, aí, em conjunto com o Poder Executivo, com o Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo, da sociedade civil, defensores
das pessoas com deficiência ou outras que queiram, sejam defensoras dos direitos humanos, nós possamos avançar cada vez mais nessa temática que, como nós todos sabemos, ainda encontra bastante resistência. Enfim, com essas palavras, eu queria passar aqui a doutora Rosina Gameiro, que é auditora fiscal do trabalho, para que ela possa fazer aí sua exposição, tá, pelos próximos 10 a 15 minutos. Doutora Rosina, muito obrigado pela participação. A palavra está com a senhora. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar participando desse momento tão importante para todos nós. Eu sou uma senhora de idade já, de 61 anos, tenho cabelos anelados, grisalhos, uso óculos e estou com uma blusa estampada. Atrás de mim tem uma cortina e sou auditora fiscal do trabalho desde 1986 e estou em vias da aposentadoria esta semana, se Deus quiser, porque, né, tudo tem o seu tempo. Adorei ser auditora por esses anos todos e principalmente quando eu, na chefia, que eu desempenhei chefia uns 7 anos e depois já estava me preparando para aposentar, entreguei a chefia, mas continuei trabalhando esses 7 anos na e com deficiência. E então eu sempre gostei muito dessa parte social da fiscalização do trabalho. Nós temos que nos voltar, sim, a cada vez mais estarmos bem presentes, tanto na fiscalização como na conscientização da sociedade, né? do ingresso, da inclusão das pessoas com deficiência. Bom, nos últimos 6 anos, a Superintendência do DF vem atingindo o seu objetivo geral de promover a inclusão de pessoas com deficiência e de beneficiários reabilitados, o que demonstra, pelos dados, houve o atingimento das metas, inclusive com superávit. Um exemplo, 2018, nós atingimos 106,67%, em 2019, 101,61%, e não se confirmou o superávit neste ano, em pandemia, infelizmente. Mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir atingir um superávit em 2021. Bom, a participação das pessoas com deficiência e reabilitados no mercado de trabalho traz benefícios ao próprio trabalhador e também à sociedade como um todo. Para a pessoa contratar, dos benefícios, tais como aumentos de renda e fortalecimento de laços sociais, tem como consequência o aumento da sua independência. Em última análise, a garantia de sua dignidade. Uma pausa, um apêndice para dizer que, na minha família, tem 2 sobrinhos deficiente auditiva e o outro tem um autismo de um nível moderado. Então, essa realidade nos é presente bem a dificuldade de emprego, de sociabilização, de escolas, né, de inclusão nas escolas. E essa parte é que eu, como pessoa, me
tento fazer com que as pessoas em volta entendam que a pessoa pode ser diferente, mas ela é tão normal, tão igual a todos nós, né? E essa batalha nós temos que continuar, sim, a promover essa luta. Bom, nós, por meio do trabalho, essas pessoas deixam de ter a assistência dos familiares, passam a se manter, ainda que parcialmente, por meio da própria renda, porque há, infelizmente, o problema do salário, né? O salário sempre aquém. Além disso, a presença das pessoas com deficiência em espaços de convívio antes não acessados tem como efeito a transformação da visão social sobre grupos de pessoas que ainda é frequentemente estigmatizado. A despeito dos benefícios acima mencionados, as pessoas com deficiência e os reabilitados encontram muita dificuldade em se inserir por conta própria no mercado de trabalho. Conforme informações da RAIS de 2018, de 446.496 pessoas com deficiência e reabilitados trabalhando com vínculo empregatício no Brasil, 412.284, ou seja, 92%, 34%, tinham vínculo com empregadores obrigados pela Lei 8.213 a reservar vagas. Esse dado demonstra a importância da lei de cotas no processo de inclusão das pessoas com deficiência e reabilitados no trabalho. Entretanto, embora algum avanço já tenha ocorrido nos últimos anos, a situação atual é que 82% das vagas reservadas encontravam-se ocupadas e somente 24,7% dos empregadores obrigados cumpriram integralmente a cota para pessoas com deficiência e reabilitados. A inspeção do trabalho tem importante papel no processo de inclusão das pessoas com deficiência e reabilitados no mercado de trabalho. Primeiro, porque é a única instituição com atribuição legal para fiscalizar o cumprimento do artigo 93 da Lei 8.213/91. Segundo, porque o trabalho que vem sendo realizado ao longo dos últimos anos vem produzindo resultados significativos. Um dado que revela a importância do trabalho, da evolução alcançada nos últimos anos, é o aumento do percentual do preenchimento das vagas reservadas, que saltou de 38% em 2013 para 50,62% em 2018. Ademais, ao se comparar o crescimento de formalização de empregos nos últimos 15 anos, verifica-se que o número de vínculos formais no mercado de trabalho cresceu 55%, ao passo que o número de vínculos formais de pessoas com deficiência cresceu 180% no mesmo período. O que nós queremos alcançar para 2021 são estratégias a serem desenvolvidas para os seguintes objetivos propostos: intensificar a fiscalização na modalidade eletrônica, abrangendo o universo total das empresas devedoras
da cota no ambiente do DF, do Distrito Federal, né? O Distrito Federal apresenta 409 empresas nessa situação, segundo dados do IDEB, de outubro de 2020. Assim, a estratégia é fiscalizar todo esse montante. As atividades consideradas como de menor potencial de inclusão são a administração pública, com 8,27% de vagas preenchidas, bem como as atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores, com 25,30% das vagas preenchidas. Já os empregadores com maior potencial de inclusão são aqueles da indústria da transformação, comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, com 64,73% e 62,69% de vagas preenchidas, respectivamente. Articular com parceiros a fim de demonstrar a importância social da inclusão para aquelas empresas com maior na contratação de pessoas com deficiência, inclusive no que diz respeito à administração pública, onde reside o maior déficit e, consequentemente, o nosso maior desafio. Tais articulações deverão ser feitas prioritariamente via fórum, estimular a contratação de aprendizes como uma alternativa de mão de obra capacitada para aquelas empresas fiscalizações na modalidade direta, com foco na acessibilidade e voltadas não contra pessoas com deficiência, já empregadas, por recusa de adaptações razoáveis no ambiente de trabalho e de fornecimento de tecnologias assistivas, artigo 4º, parágrafo 1º da LBI, deficiência e reabilitados, nos riscos 1 e 2. E fiscalização direta, na fiscalização direta, elaboração manual notificações. Tendo essa entrega pessoal das notificações, queremos, através disso, conscientizar as empresas da importância da contratação das pessoas com deficiência e o seu valor, né, que eles demonstram quando estão empregados. E, principalmente, notamos muito a questão da acessibilidade, que não é feita, né, para que essas pessoas possam trabalhar com dignidade. E, por último, eu gostaria de comentar um fato que ocorreu ontem aqui no Distrito Federal, claro que todos souberam, e eu fiquei assim espantada do que aconteceu. A secretária nacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência, Priscila Gaspar, passou por uma situação constrangedora em cerimônia no Palácio do Planalto. Ao chegar para discursar na solenidade de comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado ontem, e do Dia do Voluntário, celebrado hoje, foi barrada na entrada. A Priscila tem deficiência auditiva e atrasou-se para o evento por tentar provar que havia sido convidada para a solenidade. Ao chegar ao púlpito para o seu discurso, contou o que aconteceu. Palavras dela:
Sabemos que ainda temos muitas barreiras, muitos impedimentos. De vez em quando, temos algum problema. Eu, infelizmente, atrasei porque tive um probleminha ao entrar. Ainda que eu dissesse que estava vindo para o nosso evento, no Dia da Pessoa com Deficiência, apresentando o meu crachá, não acreditaram que eu estava neste evento. Pediram para eu dar uma volta para conseguir ter acesso. E dei a volta. E também não foi liberada a minha acessibilidade. A minha entrada, mesmo eu dizendo que era secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Precisei dizer que eu, ainda sendo uma pessoa surda, não sou diferente de ninguém. Isso me mostrou que nós precisamos ainda lutar bastante todos os dias das nossas vidas. Então, esse é uma demonstração do que, infelizmente, ocorre ainda no nosso país. O que eu espero é que isso cada vez menos ocorra e que cada vez mais não vamos precisar da nossa fiscalização para que haja a inserção, a inclusão das pessoas com deficiência reabilitados nesse nosso país. Muito obrigada a todos. Obrigado, doutora Rosina Conceição Gameiro de Souza, pela sua bela explanação, que traz o panorama de atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho no Distrito Federal, esse órgão que é tão fundamental hoje para o cumprimento da cota e que, infelizmente, anda tão desprestigiado, né? E não recentemente, há muitos anos, com um déficit gigantesco de auditores fiscais. A senhora falou que vai se aposentar, enfim, ninguém sabe nem se o cargo da senhora ele vai ser, digamos, ocupado, reocupado num curto ou médio prazo, em razão da quantidade de auditores, de vagas abertas, né? Nós sabemos mais de 1.500 cargos aí a serem providos, e isso não é o auditor que está faltando, é a fiscalização que falta, é a inclusão de pessoas com deficiência, é o cumprimento de normas de saúde e segurança, é todo o aparato de fiscalização trabalhista importantíssimo num país tão grande que tanto necessita da participação. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela exposição também. A senhora traz um fato aí, esse fato escandaloso da Secretária Nacional de das Pessoas com Deficiência, que mostra o quanto há uma discriminação, o quanto há um preconceito, né, que chega ao nível de barrar uma secretária que faz parte do próprio governo. Imagine outras pessoas que não ocupam cargos como esse, às vezes não têm emprego, tudo, o que sofrem no dia a dia, de acessibilidade, de acesso, de respeito, enfim. Obrigado pela sua explanação, que eu passo agora a palavra para a procuradora regional do trabalho, doutora Ludmila Reis Brito Lopes, minha querida amiga, que é coordenadora do Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência do Distrito Federal, e que é conhecedora a fundo dessa temática, né? E com ela eu aprendo todos os dias e tenho aprendido cada vez mais, tenho certeza que vou aprender muito. Para você, minha querida amiga, a palavra é sua. Boa tarde a todas, a todos e todes. Obrigada, meu querido amigo Ângelo Fabiano. Eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, compridos, de 45 anos. Estou usando um vestido preto com umas flores coloridas. Atrás de mim tem uma parede branca e dá para ver um pouquinho da minha mesa de trabalho. Eu estou na minha sala no Ministério Público do Trabalho. Bom, eu vou falar aqui na qualidade de coordenadora do Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Vou fazer uma apresentação muito rapidinha, por conta do nosso tempo. E eu queria dizer que qual que é a ideia do Fórum? É justamente porque a gente tem que ter essa compreensão que para trabalhar qualquer temática, mas principalmente essas temáticas que são de inclusão e que a gente objetiva a transformação social, a gente precisa trabalhar em rede. E a gente, nas instituições públicas e até nas instituições privadas, a gente imagina que vai resolver os problemas trabalhando separadamente, de forma muito hermética, cada um no seu campo. Isso não acontece.
Então, a gente precisa aprender a trabalhar de forma mais horizontalizada e de forma que a gente possa, cada um, contribuir, inclusive com soluções negociadas e soluções mais efetivas, onde tem uma construção coletiva para isso. Então, o objetivo do fórum foi esse. Nós instalamos o fórum em 2018, nessa coordenação estou eu, estou a doutora Cida, a Thaís, minha parceira que está aqui, secretária-geral do fórum, o pessoal da auditoria fiscal, que começou com a Fernanda, temos representantes do governo e das empresas. Nós estabelecemos um plano de ação do fórum, criamos um site do fórum, que é www.foruminclusãodf.org.br, e um dos objetivos era justamente dar transparência de alguns dados que a gente sabe que as instituições não compartilham. Por exemplo, a gente não sabia, naquela época, quando foi instalado, quantas empresas eram obrigadas a contratar. E se a gente, no Ministério Público, precisava pegar esses dados da Secretaria da Inspeção do Trabalho, imagina a nossa sociedade. Então, isso inviabiliza você até fazer uma buscativa pelas próprias pessoas com deficiência, porque elas não sabem quem está cumprindo, quem está descumprindo. Isso não é transparente. Então, no fórum, um dos objetivos do fórum que a gente conseguiu alcançar foi justamente de mostrar quais eram as empresas que são obrigadas a contratar. A gente colocou no site, mas na época em 2017, aqui no Distrito Federal eram 714 empresas, e em 2018 caiu para 654, e agora, em 2020, nós temos 400, como a Rosina falou. Então, temos 400 porque quando baixa de 100 números de empregados e muitas empresas fecharam, elas não são mais obrigadas a contratar. Então, um dos objetivos era esse, de possibilitar a busca ativa, tanto pelas entidades como pelas próprias pessoas com deficiência e até as próprias empresas participarem também de discussões, tendo com outras empresas apresentando boas práticas. Nós fizemos várias reuniões e chamamos empresas de tecnologia assistiva, justamente para poder ir desmistificando essa questão de, que não existem pessoas com deficiência para ingressar no mercado de trabalho, e 2, que elas não conseguiriam ocupar esse espaço no mercado de trabalho. Quando a gente trabalha, e não é nem muito, é um pouco, a gente vê que existe uma série de mitos, mas, na verdade, o que existe, que é maior, é o preconceito. E uma das questões, e a gente aprendeu isso no Ministério Público do Trabalho, o Fabiano sabe também, é que a gente viu que a gente não consegue também trabalhar obrigando, a partir dos nossos inquéritos de serviços públicos e a fiscalização também obrigando na perspectiva dela, e depois a ação civil pública, obrigar a contratação de pessoas com deficiência sem falar de acessibilidade. Então, um dos objetivos do fórum também foi trazer a questão da acessibilidade. E a acessibilidade aqui, principalmente atitudinal. Porque o que a gente viu também, que muitas empresas contratavam só para cumprir cota. E isso não é inclusão. Então, a gente não quer que a pessoa seja contratada e seja obrigada a ficar em casa, porque isso é uma espécie de assédio moral também. E isso precisa ser dito. Ela não pode ficar só contratando para cumprir cota. Ela precisa oferecer acessibilidade completa. E a maior parte dos problemas é justamente a acessibilidade atitudinal. Esse caso que Rosina comentou, que é escandaloso, mostra também e comprova o que Fabiano e Rosina falaram do descaso, da falta de compromisso do poder público. Porque isso é um típico caso de falta de acessibilidade atitudinal. Não tinha nem pessoas preparadas, nem para um cerimonial, muito menos para lidar com pessoas com deficiência. Então, isso mostra como o poder público é useiro e vezeiro em descumprir a nossa própria legislação. E a gente tem que enfrentar isso e verificar que o poder público precisa dar exemplo. Mas o poder público é o maior descumpridor. Tanto é que a gente tem uma legislação que é muito interessante, um arcabouço normativo gigantesco, mas a gente não vê nos órgãos públicos contratação, a gente não vê obrigação de contratação das terceirizadas pelos órgãos públicos. E aqui no Distrito Federal, o doutor Ângelo falou isso, e Rosina também, o nosso maior problema é justamente
das empresas públicas, sociedade de economia mista, por conta do concurso público, e as prestadoras de serviço. Então, o poder público, sim, ele precisa ser chamado à responsabilidade. E um dos objetivos do fórum era também trabalhar nessa perspectiva de dar transparência de algumas atuações. A gente, pelo fórum, notificou todas as secretarias do GDF, que é a nossa área de atuação ali também, para poder mostrar o que estavam fazendo na temática de inclusão de pessoas com deficiência, porque a gente sabe que essa pauta ela é transversal. Então, se você for falar na Secretaria de Mobilidade Urbana, eles precisam falar sobre isso, todas as empresas que são públicas e a sociedade de economia mista, tipo Nova Cap, Terra Cap, elas precisam trabalhar com isso. Não é uma pauta que é restrita à Secretaria de Pessoas com Deficiência. Isso foi algo que também a gente fez, uma audiência pública, falando justamente dessa necessidade de transversalizar a discussão da pauta de inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Eu não vou mais tomar o tempo de vocês, mas, assim como o doutor Ângelo Fabiano falou, a doutora Rosina, o ano que vem, esse ano ficou um pouco prejudicado as reuniões do Fórum de Inclusão de Pessoas com Deficiência, justamente por conta desse afastamento, mas nós vamos retomar as nossas rotinas de reuniões, e reuniões em que a gente discute boas práticas, apresenta casos, cobra também do poder público, e dá transparência desses dados e transforma o fórum nesse espaço de uma via de mão dupla de transparência. A gente cobra e mostra, mas a gente também possibilita que a sociedade vá lá e exerça a busca ativa e exerça o seu controle social, que é muito importante. E só para finalizar, eu queria dizer que eu estou muito emocionada de estar nesse evento, porque, assim como para a maior parte das pessoas que estão aqui nesses 3 dias, a inclusão para a gente não é um trabalho. Isso é um propósito de vida, da nossa vida. Então, eu estou muito feliz e eu queria deixar um registro, um beijo especial para a doutora Cida Gugel, que realmente fez um esforço absurdo para transformar esse evento, que era um evento localizado no Espírito Santo, para ser nacional. E para as minhas colegas Sueli, Thaís Borges, Adriane e Ana Lúcia, que trabalharam. E um especial agradecimento também aos 102 servidores e servidoras e colaboradores que estão aqui para poder viabilizar que isso aconteça e que a gente transforme esse espaço em um espaço de discussão gigantesco e que esse repositório fique para sempre. Obrigada. Obrigado, doutora Ludmila. Eu parabenizo pela sua fala, como sempre falando de forma muito didática, de forma muito fácil de todos entender essa temática que muitas vezes não há uma dificuldade do entendimento das nuances jurídicas e fáticas para a implementação de toda essa acessibilidade da cota também, né? Mas queria parabenizar, tá? Não apenas por isso, mas sobretudo pelo trabalho que tem sido feito, Vossa Excelência, nessa temática de inclusão de pessoas com deficiência e por esse evento maravilhoso, fantástico, do qual fico muito feliz em poder participar pela primeira vez. É um evento que eu parabenizo você, a nossa vice-procuradora-geral do trabalho, doutora Maria Aparecida Gugel, e tantos outros colegas, servidores, colaboradores que suaram bastante para que esse evento saísse da forma como ele é, tão abrangente, tão complexo, tão cheio de informações. Eu mesmo vou buscar ver cada um dos palcos depois com mais tranquilidade, porque a gente não consegue ver os 3 de uma vez, mas parabenizar por todo esse trabalho, tá, em prol de uma causa tão importante e que é tão deixada de lado por todos nós, né? Principalmente pelo poder público, como você bem falou. Permita-me chamar de você, porque você é minha colega, minha amiga. E o poder público, como a doutora Rosina falou, é o maior descumpridor. Salvo engano, posso estar equivocado aqui, mas os dados eram 8%, né, das vagas do serviço público ocupado. É o maior descumpridor da cota, né, que foi o próprio poder público que, por meio do Poder Legislativo, colocou lá nas leis, enfim, decretos também, e não cumpre.
Infelizmente, é um passo muito longo que tem que ser dado ainda, e nós no DF sentimos muito isso, porque é o local que tem mais órgãos públicos, mais empresas públicas, mais poder público, digamos assim. Por isso que o nosso trabalho tem que ser gigantesco lá, e ninguém faz isso sozinho, como você bem falou, é um trabalho de rede. O Ministério Público é só uma ponta, lógico que é uma ponta importante, assim como todas as outras, mas um vai completando o outro, né? A própria empresa, muitas vezes a empresa que traz as boas práticas, o compromisso social, dá o exemplo, né? E ali o Ministério Público, com a sociedade civil, o Poder Executivo, com a Autoria Fiscal do Trabalho, e vai a cada dia andando e completando esse caminho, que é um caminho difícil, mas que é um caminho belo de ser trilhado. Obrigado, parabéns mais uma vez. Eu gostaria de passar agora a palavra para a senhora Thaís Carvalho, que é secretária-geral do Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência do Distrito Federal, tá? Para a sua explanação, para a sua exposição, agradecendo também, senhora Thaís, pela sua importante presença, tá? Pelo seu trabalho no Fórum também nessa temática. Aí a senhora tem um prazo de 10 minutos, por aí. Estamos perto de 1 hora, 10 a 12 minutos, para não passar muito o horário. Mas, enfim, fica à vontade, tá bom? Obrigado. Obrigada, doutor. Boa tarde a todos e todas. Sou uma mulher de 38 anos, morena, cabelo comprido. Estou usando um vestido na cor vinho. Atrás de mim tem uma parede creme, na cor creme, e não sem nenhum detalhe. Bom, quero agradecer primeiramente ao convite. Sinto muito lisonjeada de estar podendo falar dessa pauta, uma pauta que realmente eu tenho me dedicado bastante, junto com o Ministério Público. Minha trajetória com o Ministério Público iniciou em 2014, 2015, depois que eu fui aprovada no concurso da Caixa Econômica. Hoje eu sou funcionária da Caixa Econômica, justamente pela ação do Ministério Público. Nós tivemos muito contato inicialmente com a doutora Ana Cláudia, que foi uma das que promoveram a ACP, né? E, assim, foi uma trajetória, né, de aproximadamente 4 anos, e eu aprendi muito. Eu tenho muito a agradecer ao Ministério Público por esse apoio, porque a doutora Ludmila até falava que entrar na Caixa era meu sonho dourado, e fazia parte mesmo, assim, da nossa vida mesmo, porque eu acho que eu bati em tantas portas lá para pedir, né, que a Caixa mesmo cumprisse a lei, né, e a gente hoje conseguiu essa contratação. Foram mais de 2.000 contratados, estamos hoje todos em regime de home office, trabalhando em casa devido à pandemia. Mas, assim, não tenho palavras aqui para expressar o apoio que eu tive do Ministério Público nesse momento tão difícil. E hoje fui convidada, né, para trabalhar no Fórum de Inclusão como secretária, e no ano de 2018, 2019, eu estive como assessora do trabalho no GDF. Nós tivemos um apoio muito grande do Fórum, do Ministério Público também, uma parceria muito grande, onde a gente dava esse apoio para as empresas do DF, né, encaminhando candidatos para entrevista. Fizemos todos esse amparato para as empresas. Tivemos 2 GAD, junto com a parceria do Ministério Público e Fórum, onde nós reunimos mais de 50 empresas na estação da 112. Foram 2 dias, foram aproximadamente mais de 3.000 pessoas com deficiência nesses 2 dias. Inclusive, no ano passado, a gente teve uma parceria com a Secretaria do Trabalho. Inclusive, tem os dados lá de contratações. Então, assim, foi um momento bem, bem bacana. A gente conseguiu bastante resultado, junto com o Fórum sempre, né? Porque a gente tinha essa transparência de estar com esse diálogo com as empresas, estar passando os dados, né, para elas, inclusive, que não cumpriam a lei. Então, teve bastante essa parceria. Então, foram 50 empresas de diversos ramos, e foram dias, assim, que cansativos, mas
valeu muito a pena. E a gente além disso, a gente começou esse trabalho de conscientização do preconceito, de inclusão. Antes antes de participar do DIAD, essas empresas tinham essa conscientização, principalmente com a doutora Ludmila, e o Ministério Público que fazia essa conscientização. Então, assim, hoje eu vim falar um pouco, né? Hoje, como eu não estou ligada, né, à área do trabalho, eu tenho um grupo com 83 empresas que eu continuei apoiando, né? Tem um grupo do WhatsApp com 83 empresas, onde eu consigo divulgar vagas para as pessoas com deficiência. Tem um grupo de pessoas com deficiência com mais de 150 pessoas, onde eu faço divulgação, apesar de eu não estar trabalhando diretamente na área do trabalho. Essa é uma missão de vida, que é ajudar as pessoas com deficiência, né? De alguma forma. Como hoje eu não estou mais no GDF, eu trabalhava na área mesmo, né? Atuando mais firmemente, mas mesmo assim eu consegui manter essa ligação com as empresas e ainda divulgar as vagas. E isso daí é algo que eu sempre me coloquei à disposição para ajudar o Ministério Público. Porém, eu queria falar um pouquinho dos desafios da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Primeiramente, é o preconceito. Ainda existe muito preconceito para contratar a pessoa com deficiência, principalmente por conta da deficiência mesmo, porque as empresas buscam a deficiência mais leve, as empresas, a deficiência que não vai precisar de tanta adaptação, porque elas acham que vai encarecer, que uma pessoa com deficiência visual, até o colega Davi que eu convidei, eu acho que ele não pôde participar por algum motivo, muitas empresas, para contratar um deficiente visual hoje é muito complicado, porque elas acham que elas têm que colocar um sistema de última geração no computador. E não é assim, sabe? Então, assim, é um sistema simples, gratuito, que pode ser instalado e a pessoa com deficiência visual pode trabalhar normalmente. Então, tem essa barreira de contratar a deficiência mais leve, porque por conta da questão da acessibilidade, né? E outra barreira também é a questão da qualificação. Parece que a pessoa já tem que nascer pronta para assumir uma vaga. Infelizmente, a gente quando entra numa empresa, a gente passa por um processo de qualificação dentro da própria empresa, porque ninguém está pronto. Quando eu entrei na Caixa Econômica, eu não conhecia nada, entendeu? Então, assim, foram 3 meses ali aprendendo. Eu tive essa oportunidade de aprender, de conhecer o sistema, mas muitas empresas, elas querem que o candidato já saiba tudo, já entre pronto, tem essa grande exigência de qualificação. Então, isso daí, quando eu vejo uma vaga sendo divulgada e lá vem o que precisa ter, chega a me dar uma dor no coração. Porque, assim, eu sei que as pessoas com deficiência, elas têm mais dificuldade de fazer um curso, de se qualificar, devido à questão da própria acessibilidade. Então, como é que você pode exigir tanto de uma pessoa com deficiência, se ela já enfrenta a barreira do dia a dia, até para ela sair de casa já é um grande desafio, para ela pegar o ônibus, para pegar o metrô, para poder fazer um curso de qualificação, já é um grande desafio de ir para uma escola. Então, assim, eu tive várias dificuldades na minha formação. Graças a Deus, minha família sempre me apoiou, mas e aquelas famílias que não têm tempo? Aquelas famílias que não têm que não ajuda, que não dá apoio, que acontece. Então, assim, as empresas têm isso ainda, elas querem que a pessoa já entre pronta e não tem a qualificação, e muitas não têm a qualificação, não é porque elas não querem, é porque realmente não teve a chance, não teve a oportunidade. Outro problema também que a gente tem enfrentado bastante, é que as vagas são operacionais, não tem pessoa com deficiência numa vaga de chefia, numa vaga de coordenação, numa vaga gerencial, já entra para o operacional para ganhar um salário, entendeu? Então, assim, muitas pessoas qualificadas reclamam disso,
que vão concorrer à vaga, mas quando chega lá, coloca para fazer uma limpeza, entendeu? Coloca para trabalhar na área de limpeza e a pessoa tem qualificação. Então, esse é um dos motivos. A pessoa com deficiência, elas não querem ficar no BPC, elas querem sim ter oportunidade, mas às vezes a empresa paga tão pouco que ela prefere ficar recebendo em casa do que sair para ir trabalhar, porque já enfrentar um problema já sai para você sair de casa hoje já é muito difícil, entendeu? Para você pegar um ônibus, pegar o metrô, enfrentar o dia a dia, já é para uma pessoa sem deficiência, imagina uma pessoa com deficiência. Aí quando chega lá, é um salário que a pessoa prefere realmente ficar trabalhando, continuar com o BPC. E realmente entra muito essa questão das vagas operacionais, né? Então, assim, queria falar sobre isso e também uma denúncia, né? Que eu queria deixar aqui, que algumas pessoas do meu grupo de pessoa com deficiência, né? Algumas empresas estão contratando apenas 3 meses para cumprir a cota e depois demite essa pessoa. Então, isso aí seria muito importante, né? Algumas pessoas me procuraram no meu privado, entrega a documentação, a pessoa contrata, passa o dado para o Ministério Público, a empresa passa o dado para o Ministério Público e depois de 3 meses é demitida. Então, assim... Aí, um minuto só, tá? Para a gente... Tá. Sem querer interromper, porque estão me chamando aqui. Finalizamos em 2 minutos. Mais um minutinho, por gentileza, para a gente não... Tá, já estou terminando. Por favor. Então, assim, aproveitando aqui a doutora Ludmila, só para fechar, e a auditora do trabalho, essa semana algumas empresas me pediram a relação atualizada de como está essa questão das cotas. Se pudesse disponibilizar depois já no site, doutora, e até eu passar para as empresas que estão me cobrando, isso seria interessante. Então, assim, a minha perspectiva é que realmente tenha né, essa necessidade de inclusão, que as empresas venham incluir as pessoas com deficiência, dar uma chance, dar uma oportunidade, né? Apesar de todo preconceito, que seja quebrada essa barreira atitudinal, e que as pessoas com deficiência consigam sim, né, estar no mercado de trabalho, pois elas geram renda, elas geram resultados, e eu estou sempre defendendo essa bandeira. Essa é a minha perspectiva, e que a gente possa se unir para dar esse melhor aí para as pessoas com deficiência que estão na busca de uma oportunidade de inclusão no mercado de trabalho. Eu quero agradecer. Desculpa se eu passei algum tempo. Não, obrigado, senhora Thaís. Eu queria parabenizar também pelo seu depoimento, pelo seu testemunho, né, que nos emociona, nos toca, porque a senhora foi uma beneficiária direta pela atuação, não só do Ministério Público, né, da ação da Caixa, mas aqui de vários que trabalham nessa temática. É muito importante ver uma pessoa como a senhora tendo esse êxito a partir de uma atuação, de um cumprimento de algo que devia ter sido cumprido de forma espontânea, tá? Então, obrigado, agradeço imensamente, me coloco à disposição também para trabalhar com a senhora no Fórum de Inclusão, junto com a doutora Ludmila. Queria apenas, já para partir para o encerramento, para não atrasar, agradecer a todos, aqui a doutora Rosina, a doutora Ludmila, a senhora Thaís Carvalho, o senhor Davi Guedes, infelizmente, não pôde estar conosco, teve um problema aqui no acesso, enfim, poderia... isso acontece às vezes, o problema de acesso, tudo, mas contribui muito conosco também nessa temática de inclusão. E passar agradecendo a todos pela paciência, agradecendo a todos pela participação, pela audiência. Passo aqui a palavra e os trabalhos ao cerimonial para prosseguimento aí da programação do Reconecta. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Reconecta 2020 agradece a participação de todos neste painel de número 2, um painel também memorável.